A inovação pode ser considerada um modelo de gestão empresarial? O que a neurociência tem a nos dizer sobre o comportamento de consumo? Eu sou Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós começamos desde o início de junho, trazendo pessoas com diferentes perfis para tratar sempre do mesmo tema: inovação. Cada entrevistado traz a sua perspectiva sobre inovação para que a gente possa aqui discutir e trazer aprendizados e disseminar conhecimento. Todas as entrevistas do New Horizon você pode assistir no nosso site, no www.horizonconsult.com.br. É só procurar na homepage New Horizons, clica, desce um pouco e você já poderá ver todos os entrevistados desde a primeira entrevista até hoje. E também a programação das próximas entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar Lucas Copelli, que vamos aguardá-lo para dar as boas-vindas. Vamos ver, está fazendo a conexão. Estamos só aguardando aqui. Vamos ver se o Instagram não vai nos deixar a pé. Ainda estamos aguardando. Estamos esperando aqui a conexão ser feita com o Lucas. Enquanto a gente espera a conexão, eu vou ler aqui um pouco a mini bio dele. Está aqui, adicionar. Vamos ver se agora vai. Quem é o Lucas Copelli? Ele é cofundador da Pode Subir, que nós vamos perguntar para ele o que é. Sócio-diretor da Valua, é uma empresa, né, de consultoria. Ele é especialista em marketing, planejamento estratégico e gestão. Professor de branding, Customer Experience e neurociências para MBA. Mestre em neurociências pelo Instituto de Psicologia da USP. Graduado em engenharia mecânica pela Unicamp. Então, nós vamos tratar, na perspectiva de inovação, com o Lucas, abordando questões de gestão de negócios e também o aspecto da neurociência no consumo. Então, estamos aqui esperando essa conexão ser feita e eu não sei por que algumas vezes, algumas entrevistas isso já aconteceu, felizmente são poucas, mas parece que hoje também está acontecendo. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Estamos aguardando ele fazer essa conexão. Não sei por que não está entrando. Estou falando aqui com ele, está dizendo que já está enviando o convite, eu também já enviei. Mas a gente sabe que às vezes o Instagram... Aqui. Que o Instagram deixa a desejar nessas conexões. Né? Olha. Diz aqui que o Lucas não está conseguindo participar. LR Copelli. Oi, Fabião. Opa, agora sim. Tudo bem, Lucas?
Tudo bom, tudo ótimo. Estava tentando falar com você aqui. Tudo bem? Tá, tudo bom, tudo ótimo. Ainda bem que conectou. Pois é. Às vezes o Instagram dá uma dessas aí mesmo e a gente fica pé aqui. A gente fica tentando saber o que fazer, né? Enquanto a gente espera o É, convidado. Lucas, mas então, ouvi toda a sua apresentação, toda a sua introdução, tá excelente. que bom, muito legal. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui, a gentileza da abertura de sua agenda. E a gente tem esse combinado, New Horizons, que acontece todas as segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas, são 30 minutos. Então, a gente já começa a tratar dos assuntos diretamente. Então, Lucas, seja bem-vindo, obrigado. Muito legal você estar aqui, viu? Obrigado, Fabio, e obrigado a todo mundo que está assistindo. Também é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer conversar com você, Fabio. Legal. Lucas, a gente sempre trata aqui, né, do tema inovação. Cada convidado traz a sua perspectiva. E você, eu queria que você falasse um pouco está escrito aqui, né, na sua mini bio, cofundador da Pode Subir. O que é a Pode Subir? Primeiro. A Pode Subir é uma empresa que eu fundei faz um ano, né? Eu e mais dois sócios. Um sócio é especialista em tecnologia, outro é especialista em segurança, em grandes negócios. Certo. E eu cuido da parte de inovação, marketing, branding, né? Ah, que legal. Bacana, né? E a Pode Subir é uma plataforma de acesso, né, a ambientes privados, né, pensando em prédios, edifícios, né, que Certo. facilita o acesso tanto do condômino quanto do visitante. Então não tem mais essa história de crachá, não tem mais que receber ticket para entrar, ele faz tudo pelo celular, Ah, né? uhum. Então ele entra, sai do prédio, convida, tudo mais, e a pessoa não precisa ficar mais na fila, a pessoa já entra direto para o compromisso dela, não gasta tempo na fila, e com toda a segurança de validação de dados, informações Uhum. e um log de tudo que aconteceu ali no prédio. Ah, que legal. Então não precisa mais pegar crachá, ficar na portaria, É, ficar anunciando. Legal, legal. Muito bem. E a Valua, o que faz a Valua? a Valu é uma consultoria de gestão, a Valu existe desde 2003, né, uma consultoria focada em gestão, em projetos de planejamento estratégico e também toda a parte de neurociências, branding. Uhum. Ela cuida basicamente de desenvolvimento de organizações, sejam organizações médias ou grandes. É Uhum. o papel que a Valua vem fazendo nesse quase 20 anos, né? Tem quase 17 anos que ela está aí no mercado. Olha só que legal. E aí, Lucas, a gente pode, você que é uma pessoa que está sempre, né, lidando com questões de gestão empresarial, a gente pode dizer que a inovação pode ser colocada como um modelo de gestão empresarial? Eu vejo que sim, Fabio. Eu acho que assim, inovação é uma palavra que sempre surge, né? Em qualquer reunião, em qualquer conversa, surge essa questão de inovação. E aí surge muito aquela palavra, é invenção, é inovação, é melhoria contínua, né? Cada um classifica de um jeito esse tipo de comportamento das organizações, né? E o que eu vejo em muitas organizações tem uma atividade que é uma atividade básica, talvez a atividade inicial, né, que deva ser feita, que por vezes não é percorrida, né? Que você, se você quer realmente inovar, o primeiro passo que tem que fazer é observar a sua organização, observar a sua empresa. Uhum. E observar de que forma, sem preconceito, né, sem paradigma, sem hipótese, conseguir olhar toda a sua cadeia de valor inteira, e observar sem trazer justificativas, né? Porque normalmente quando a gente vai nas empresas, aquele gestor que está lá há mais tempo diz que tudo foi feito, tudo ele tentou fazer, ele entende tudo e não vai. Aquele que chega novo fala, não, o pessoal que estava aqui só fez coisa errada, tem que mudar tudo, né? São chavões que a gente vê o tempo inteiro. Uhum. Só que ninguém chega e olha para a empresa de uma forma totalmente neutra, só observando. Acho que esse é o primeiro grande passo que precisa ser feito, é a observação. Uhum. Eu trago muito para o lado individual, né? Que uma pessoa é igual a uma organização, né? Uma organização é só uma junção de pessoas, né? Uhum. Uhum. Preferencialmente orquestrada, né? Às vezes não tanto, mas preferencialmente. É. E é uma pessoa, quando geralmente a pessoa olha para os fatos que ela viveu na vida, ou olha para o jeito que ela sempre fica tentando achar justificativa, né?
ou ela traz um complexo de superioridade ou de inferioridade e traz sempre justificativas em cima de justificativas do que ocorreu, do que ocorre, se ela está brava, se ela está feliz, o que quer que seja. E ela nunca tem a oportunidade de observar realmente o que ocorreu, né? Observar realmente o que ela é, sem ficar fazendo com que a mente já tire conclusões, já encontre causa e efeito. Esse é o primeiro passo para uma inovação começar, que eu vejo. Uhum. E o segundo é ouvir, né? Ouvir a empresa, ouvir o que a empresa tem para falar, ouvir o que o consumidor tem para falar, ouvir o que os stakeholders têm para falar, ouvir cada um deles, e da mesma forma, sem tentar ficar criando causa e efeito, sem tentar ficar induzindo, sem tentar ficar colocando as suas hipóteses antes de ouvir. Uhum. Para no terceiro passo você conseguir aprender alguma coisa. Uhum. Que essa é a forma de genuinamente você saber aqueles ativos que estão lá, o que você tem de necessidades dos seus consumidores, dos seus stakeholders. E aí sim, falar agora é a hora de começar a pensar no que pode ser novo, o que pode ser melhorado. E normalmente brotam as grandes ideias. Uhum. Porque você passou quase por 3 processos, 3 etapas, sem precisar ficar tentando trazer regras de causa e efeito. Uhum, uhum. O que eu percebo da minha experiência, Lucas, também em contato com empresas, é que eu chamo de toda empresa, apesar dela desejar a inovação, ela tem anticorpos para lidar com a inovação. Ou seja, qualquer ideia que é trazida, né, os anticorpos, lógico, né? Os anticorpos começam a agir. Então, seja uma mudança de processo, uma mudança de estrutura, uma mudança de produtos, uma mudança de metodologia. No início, todos querem essa mudança, desde que seja na área do outro, tá certo? Então, não é um paradoxo isso, Lucas? A empresa quer inovação, mas quando você apresenta a inovação, ela fala, não, calma, não vamos mudar nada. São as defesas, né, Fabio? É realmente isso. E por vezes as pessoas colocam bandeiras bonitas nessas defesas, né? Uma das bandeiras bonitas para defesas esse é meu propósito, essa é minha identidade, esse é o que ocorre faz tanto tempo desde o fundador, né? E essas bandeiras, assim, o consumidor que está do outro lado, quando ele vai ver inovação, talvez não é isso mais que ele está prestando atenção. Sim. A gente vê essas dinâmicas, a palavra da moda, disruptivas, né? Opa. Você vê que o cara, assim, muitas vezes ele acaba totalmente com o negócio, entende o que o consumidor precisava e oferece e acabou. O negócio anterior vira pó. Em 1 ano, 2 anos, ele não tem mais como gerar valor, o negócio anterior. Sim. E por vezes ocorre realmente por alguém de fora, porque as pessoas de dentro do negócio têm esses anticorpos, né? Tem essas barreiras, esses medos, e o medo, ele realmente acaba atrasando, né? Não gera movimento dentro da organização. Uhum. A gente vê no mercado essas empresas que são as empresas que mais fazem um movimento de inovação são empresas menores. As maiores, as bem estabelecidas, também inovam, mas são momentos mais raros. Quais são os principais impeditivos para uma empresa grande fazer grandes inovações? Eu não estou falando das inovações marginais, né? Das inovações complementares, estou falando de uma inovação mesmo, uma mudança no segmento do negócio. Geralmente quem traz essas mudanças são empresas menores, né? Uhum. E são as menores, Fábio, e a gente vê que tem um movimento das maiores, muitas vezes adquirindo empresas menores, né? Sim, Ou tendo ali venture capitals, estruturas de venture capital dentro dela mesmo, adquirindo essas empresas menores ou trazendo essas menores para se juntar. Sim. Por quê? Porque eu vejo que tem 2 pontos. Primeiro, a carga de trabalho hoje em dia de qualquer empresa, do executivo que já está lá dentro, é muito extensa, né? Tem uma quantidade de pressão e uma carga de trabalho, por vezes, muito maior do que ele consegue até suportar. Uhum. E com isso, não tem tanto tempo para você poder pensar dessa primeira forma que eu falei, né? De uma forma um pouco mais ampliada, um pouco mais cuidadosa. O dia a dia acaba tomando muito tempo. Certo. E o segundo ponto é muito essa questão de orçamento, né? Para qualquer inovação, você vai precisar despender recursos, você vai precisar despender dinheiro, você vai precisar despender uma série de coisas. Uhum. E os orçamentos, eles já são focados na operação e não focados na inovação. Uhum. Então, é um caminho natural a empresa pequena se juntar, ser adquirida ou se juntar a um venture capital e aí fazer isso, né?
As grandes, por vezes, elas acabam até comprando produtos, comprando tecnologias, né? Mas são poucas mesmo que inovam de verdade, que tem áreas que aí sim precisa estar só focada na inovação, ter uma dinâmica inovadora, né? Como as farmas, né? Muitas das empresas farma têm o quê? Uma lógica de vender produto e não de inovar. Mas tem uma ou outra que sim, ela tem áreas de P&D, áreas de inovação, e por vezes surge, como já tem casos, de surgir um medicamento numa especialidade que ela nem atua com tanta força, mas ela fica com o medicamento porque ela acredita na inovação, coloca no mercado e vira um blockbuster. Entendo. Né? Eu acho que, assim, vocês vê nessas situações aí das empresas maiores, um modelo, né, um modelo de gestão, isso se reflete, entre outros aspectos, na própria estrutura, ou seja, aquela estrutura que a gente fala, né, de comando e controle, cada um na sua caixinha, cada área olhando só para o seu, ninguém olha o fluxo do cliente, a jornada do cliente, e muitas vezes os problemas surgem, a causa raiz dos problemas vem em função de um modelo de gestão, né, um modelo dessa estrutura interna que já é ultrapassado. Porém, essa eu percebo uma das principais barreiras. Sempre que você quer mexer na estrutura das pessoas, as empresas grandes têm muita dificuldade em lidar com essa situação. E você vê as empresas, que já nascem no modelo digital, já nascem com outro modelo de estrutura. Né? Exatamente. Exatamente. Você vê que um dos fatores, Fábio, que tem nas empresas grandes, normalmente quem cuida de mudanças estruturais são pessoas mais seniors, né? Sim. Quem cuida da lógica, né, de até estruturas organizacionais, organograma, ou a própria estrutura, são grupos mais sêniores. E esses grupos, por vezes, eles têm viés ali dentro, né? Ele estava lá 20, 30, 40 anos e ele tem aquele viés. E é difícil ele mesmo sugerir, por exemplo, finalizar a própria área, que é a área dele, né? Ou fazer a área dele virar outra coisa, né? Então, realmente, aquele que age e aquele que desenha a diretriz para agir é o mesmo, né? Como se fosse o legislativo e o executivo no mesmo. Perfeitamente, sim. Quase um judiciário junto aí. É verdade. É verdade. Né? Quer dizer, então, que assim, é difícil, né, uma mudança significativa. É claro que pode até acontecer, né? Nós temos alguns exemplos. A IBM lá atrás, que era uma empresa de máquinas, fez esse exercício duro, difícil, e migrou para um outro modelo de negócio, parou de produzir essas máquinas e mudou o seu modelo de negócio. Mas são exemplos raros, né? Geralmente as empresas afundam e não conseguem mudar. Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí não tem inovação que dê jeito se o modelo empresarial que foi colocado lá já está obsoleto, tá certo? Sim. E tem outro aspecto, às vezes a empresa inventa alguma coisa, inventiva, né? A IBM inventou lá o Watson, né? Isso. Mas por vezes se a empresa não consegue estar inovando sempre, trazendo as melhores práticas, sempre estar olhando para o consumidor, o que ele precisa, tudo mais, aquilo continua como uma invenção e às vezes não tem uma aderência tão grande para dentro do mercado. E né? Você é mestre em neurociência, né? O que a neurociência poderia ajudar as empresas na perspectiva de entender melhor o consumidor? Então, as neurociências, elas têm uma particularidade, uma função que é muito interessante, né? Como uma parte das neurociências, ela deriva da disciplina médica, né? Sim. O intuito dela é entender comportamentos sem precisar de uma explicação do paciente, sem precisar de uma explicação do consumidor, né? Do usuário. Porque às vezes ele sabe, né, o comportamento dele. Exatamente. E assim, você vê que algumas práticas médicas são assim, o máximo que o paciente fala, me dói a barriga, né? E o médico vai ter que falar, bom, se é só isso, eu preciso fazer um exame, preciso fazer alguma outra coisa, né? Porque eu não sei se é que parte da barriga ou qual o motivo. E as neurociências, elas usam um pouco dessa lógica, né? Dessa prática da medicina, de entender o que aquele corpo, né? O que o cérebro está respondendo a um determinado estímulo, sem a pessoa necessariamente ter que falar,
né? Sem a pessoa necessariamente ter que se pronunciar, se expressar de uma forma explícita, né? Porque ela vai se expressar de outro jeito. Ela vai se expressar por uma mudança facial, ela vai se expressar por uma mudança de tamanho de pupila, ela vai se expressar por uma quantidade maior de suor e sim o cérebro funcionando de outro jeito, áreas do cérebro sendo mais ativadas ou menos ativadas. E com isso, as neurociências ela tem um papel super importante de testar novos conceitos com os usuários, com os seus consumidores, de testar novas ideias, novos processos, porque ele, mesmo não conhecendo daquilo, ele vai te dar uma resposta, né, que seria uma resposta que a gente pode chamar de implícita, que você vai conseguir ler, e que normalmente traduz uma verdade, um primeiro sentimento dele. Esse primeiro sentimento, ele sempre vai passar por filtros morais, sempre vai passar, né? Porque nós somos, nossa sociedade ela é apoiada em filtros morais, né? Filtros lógicos de razões públicas e emoções privadas. Esses filtros morais precisam ter o apoio ali de uma pessoa que consegue conhecer de consumidor, de como que ele pode se comportar, como que ele pode agir de forma exposta ou de forma interna, né, no seu domicílio, vamos dizer, fazendo uma compra à noite ou fazendo uma compra durante o dia no shopping com os amigos. Talvez o comportamento dele é bem diferente. Sem dúvida. E aí, né, você indo no shopping com a família ou você comprando à noite na internet, né? São comportamentos muito distintos. E aí o que acontece? As neurociências, em conjunto com alguém que entenda do consumidor, que entenda da lógica de mercado, consegue trazer boas respostas, tanto para a inovação, né? Uma inovação que a gente poderia chamar uma invenção, quanto de melhorias naqueles processos de relacionamento das organizações com seus públicos. O que eu vejo muito nas empresas é que os executivos dão muita atenção, e não está errado, mas dão muita atenção aos processos mecanizados, né? Então, assim, existe na jornada do cliente alguns pontos de contato e um problema é resolvido com a perspectiva lógica, racional, né? Inteligência. O processo é montado, estruturado, implementado com essa perspectiva e, muitas vezes, lacunas ficam em aberto, como, por exemplo, o sentimento do cliente, né? Uma questão mais intangível. As empresas parece que têm uma certa dificuldade de lidar com questões que não sejam puramente lógicas, não é, Lucas? Você não acha? Fabio, isso é uma característica humana, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Ela tem muita dificuldade de lidar com frustrações, lidar com não aceitações, né? É uma dificuldade humana. E nas organizações, talvez isso fica de uma forma individualizada e você não usa o que uma organização tem de melhor, que é a união de indivíduos, a união de pessoas, né? Se você tivesse essa capacidade de usar a união das pessoas para trabalhar esses aspectos emocionais, sentimentais, você teria resultados muito mais promissores na relação com seus públicos. Se você coloca isso de uma forma individualizada, ele vai para o lado mais racional. Ele vai para o lado do causa e efeito, 1 mais 1 igual a 2. Por quê? Porque é o jeito que ele poder explicar para a organização, explicar para as pessoas, né? E o jeito dele se proteger. Sim. Só que isso é bom para quê? Se você, no mês que vem, vai conseguir automatizar tudo e colocar tudo dentro de um robô. Ok, ótimo fazer processos racionais. Você consegue automatizar depois de um tempo e colocar na máquina. Só que o consumidor, ele cada vez mais, e sempre, né? A base da relação é a emoção. A base da lógica da relação é a emoção. Sim, eu acredito muito nisso, né? Ainda mais nós, brasileiros, que eu falo que o brasileiro não é emocional, ele é passional. Então, você tem aí, junto o brasileiro, com algumas determinadas categorias, a emoção é que comanda o gatilho de compra. Em algumas categorias, eu acho que isso ultrapassa os 90%. Muito embora a gente tenha sido educado, contratado, premiado, reconhecido pelo uso da lógica e da razão, na hora que você trata como consumidor, né, e todos nós somos também,
esses atributos emocionais, nós não temos uma capacitação, um treinamento para compreender esses sentimentos, né? Porque uma empresa que olha para isso, para esses sentimentos, e particularmente nos nossos trabalhos a gente olha muito para isso, a gente começa a descobrir coisas que estão além da concorrência, porque a concorrência também faz estas análises racionais. Então, entender de forma racional o cliente, e se você fizer isso muito bem, você vai chegar no máximo onde o teu concorrente, seu principal concorrente já chegou. Não é? Então, assim, as empresas precisam ir além dessa análise, vamos chamar assim, cognitiva. Tá certo? Tem que olhar para essas emoções. É que eu falo que uma emoção mal administrada é um dos principais ofensores de receita. Né? Quando o consumidor se sente sozinho, inseguro, com medo, a empresa está abrindo as portas para a concorrência. Porque o consumidor não gosta de sentir isso. Não é? Exatamente, são aquelas metas, né, de adquirir e de não manter o cliente, isso, né? isso. Né? É caso de perguntar para a empresa, se você não cuida dos seus clientes que você... Oi? Parece que o Lucas caiu aqui, vamos reconectá-lo. Aqui. Eu sempre fico pensando nessa situação, né, de internet, como é que o Brasil quer ser um país competitivo se nem internet de qualidade existe. Né? E nós estamos em São Paulo, aqui, pronto, voltamos. Pronto. Voltamos. Então, não sei até que parte que você pegou e se eu fiquei falando sozinho. Não, eu acho bastante, tomara. Mas é isso, né? Que eu falei da meta de adquirir o cliente, Então, de não manter o cliente, né? E é o caso de perguntar para a empresa, escuta, se você está fazendo isso com os seus clientes atuais, por que você quer continuar adquirindo? Você não cuida dos clientes? Exatamente, exatamente. E esse cuidar do cliente, eu vejo que as organizações que estão mais para frente, elas buscam até o cliente, ajudam ele a lidar com talvez filtros morais, ajudam talvez ele a lidar com complexos que a sociedade põe, para aí sim ele conseguir ver o verdadeiro valor da oferta daquela empresa, né? E que vai gerar provavelmente um consumo mais consciente, uma lógica mais de relação de longo prazo, porque você vai ajudar o seu cliente, além dele adquirir aquele bem ou aquele serviço, você vai ajudar ele a entender por que ele está tendo aquilo. Né? Você vai ajudar ele a entender quais são os benefícios que ele está tendo. Qual que é o bem-estar que aquilo pode proporcionar para ele. Eu sempre acreditei que uma empresa, quando se relaciona com uma pessoa antes dela ser cliente, isto é um relacionamento baseado no interesse. Depois que a pessoa vira cliente, aí sim é relacionamento. Ou seja, as relações entre as empresas e as pessoas são pautadas pelo interesse, não pelo relacionamento. Isso você vê que é um comportamento que ele não é perene, né? Ele é nada. Ele é um comportamento transitório. Né? E talvez por vezes, na hora que a gente vai ver ciclos de mercado com um pouco mais de escassez de recurso, vão ter investimentos muito mais pensados em que tipo de cliente você quer para você. Né? Talvez a quantidade ela vai dar um pouco mais de espaço para a qualidade do cliente. Porque às vezes você adquirir alguém, tratando de uma forma simplista, por um desconto, que você sabe que você está tendo prejuízo, só para ver se ele vem e fica, você vai preferir usar esse valor para adquirir alguém que o desconto não é o mais importante, mas sim o seu benefício, sim a qualidade do seu serviço. Você vai ter menos, mas vai ter clientes com mais qualidade. Agora, a gente está vivendo essa situação maluca de pandemia e tal, e a gente sabe que o mercado, né, dependendo da categoria que você está situado, você pode estar numa situação muito positiva ou muito negativa. Nesses momentos do CASI, onde você tem essa situação incerta do mercado, é comum os empresários, e dá para entender por quê, né? Eles tiram o pé, deixam de fazer investimentos
e deixam de inovar. Muito embora esse caminho seja um caminho complicado, porque o seu concorrente pode ser que não esteja pensando assim, né? E ele continua fazendo esse trabalho de inovação. Quer dizer, como é que a gente pode, então, como é que uma empresa pode, independente da situação de mercado, manter o foco na inovação? O que ela precisaria fazer para manter essa chama acesa da inovação dentro dela? Eu vejo, Fábio, que assim, ela precisa, talvez a cada X tempo, né? Talvez a cada 3 meses, ou a cada um mês, ou a cada uma semana, depende do negócio, né? Sim, sim. Ter ali um tempo que ela pega para ela mesma e fala, ó, estamos começando do zero. Aham. Esses são os recursos que a gente tem, esse é o público que já nos conhece, isso é tudo que a gente tem na mão hoje, mas Uhum. estamos começando do zero. O que Uhum. você faria? Qual seria seu primeiro passo? Sim, sim. Que por vezes vão ter empresas que vão falar, nossa, eu tenho uma quantidade de ativos brutal em relação à demanda que existe hoje, Sim. né? Ou eu já tinha uma super exploração da minha categoria em cima do comportamento humano, Uhum. né? Uma das categorias que existia isso e que talvez volte a existir é a pessoa que ia daqui para Recife para fazer uma reunião de 1 hora e voltava de avião, Sim, né? sim. A gente, antes dessa questão da pandemia, a gente via que isso já era agressivo, né? Uhum. A gente olhava para essa lógica de muitos Sem dúvida. executivos, né? Então, esse era um comportamento humano, e muitas vezes nem é induzido pelas próprias empresas aéreas, mas era um comportamento que se estabeleceu na sociedade que era excessivo. Uhum. E que talvez nesse momento agora, dado essa experiência com uma realidade virtual mais presente diária, ele se encerre, né? Uhum. Ou demore a voltar a acontecer. Ah, vou pegar a ponte aérea para fazer 1 hora de reunião e volto. É verdade. Você sabe que você mencionou esse aspecto de começar do zero e me lembrou muito a entrevista que eu fiz aqui no New Horizons com o Istvan Vessel, da Carnes Vessel, e ele falou uma das frases mais interessantes que eu vi sobre inovação em negócios, que ele falou, a cada 5 anos eu fecho a minha empresa, só mantenho a marca e CNPJ e começo tudo de novo. Olha, É muito legal essa visão. Porque, cara, é, o mercado muda tanto, a cada 5 anos eu fecho as portas, mantenho a marca e o CNPJ e repenso a empresa inteira. E é isso mesmo, né? Veja, ele é um negócio assim, estável, vende commodity, né? Carnes, muito embora ele sim. tenha descomoditizado com a marca dele, mas ele tem essa preocupação, né? E é um pouco isso, essa visão, de tempos em tempos, rever tudo, ver o que está acontecendo no mercado, com o consumidor e começar tudo do zero. Agora, é um exercício de desapego para poucos, não é, Lucas? É quase um monge tibetano fazendo aquelas mandalas, né? Exatamente, Que ele exatamente. faz e depois assopra, né? Faz E, isso. é, mas aí, Fábio, uma coisa que eu vejo que tem que ter não, se a pessoa quiser, né? As organizações precisam estar unidas nessa forma de agir, né? Ele e a organização como um todo, ele e o grupo de pessoas que estão próximos dele fala, realmente, concordamos com essa abordagem. Uhum. Porque na hora que você tem mais gente concordando com essa abordagem, vai ser mais gente que vai ter ali capacidade de imaginar, de pensar nesse novo 5 anos, né? E mais gente que vai falar, bom, e aí, o que a gente tem feito até agora, o que a gente vai levar de ativos para frente? Sim, As organizações que você vê, cada vez mais, as que têm mais sucesso, as que conseguem atrair o maior número de públicos que estão alinhados ou com aquele propósito, ou alinhados com aquela estrutura, ou sim. alinhados com o que quer que seja, né? Uhum. Não precisa nem ser uma troca monetária no primeiro momento, né? Não Sim, é precisa ser, verdade. né, uma troca financeira, mas é um alinhamento maior. Uhum. E isso aí sim gera, no final, gera talvez um movimento, uma força de caminhar num lado de um crescente, né? De uma inovação, efetivamente. Sim, sim. Muito bem, Lucas, a gente, conforme a gente comentou no começo, né, a gente já chegou no nosso tempo, é um tempo muito curto frente às possibilidades de discussão que nós temos, né, porque a inovação é um tema praticamente inesgotável,
Sim. E a gente, né, estamos aqui todas segundas e quartas. Na próxima segunda-feira, às 18h30, aqui no New Horizons, nós vamos conversar com o deputado estadual Ricardo Melão. Nós vamos falar da perspectiva de inovação na gestão pública. Então, vai ser uma conversa muito interessante, assim como foi com a sua aqui também. Certamente vou te convidar para você voltar. Lucas, muito obrigado pela sua atenção. Viu? Uma conversa bem interessante sobre a perspectiva da gestão empresarial. Obrigado, Fábio. Te agradeço muito pelo espaço, pela conversa e agradeço a todos que estão vendo ou que vão estar vendo aqui a nossa conversa. Muito bem, pessoal. Então, vocês estão assistindo. Se quiser rever essa entrevista, ou quem não assistiu quiser olhar, todas elas ficam no nosso site, www.horizonconsulting.com.br. É só procurar lá na homepage New Horizons, descer e você vê todas as entrevistas e a programação das próximas também. Legal, então nos vemos segunda-feira, às 18h30, com o deputado estadual por São Paulo, Ricardo Melão, do Partido Novo. Lucas, forte abraço, se cuide. Espero que você continue aí mandando muito bem nas coisas que você faz. Obrigado, Fábio. Tudo de bom para você também. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.